Olá! Um relatório global sobre o tráfico de pessoas no mundo aponta cerca de 50 mil vítimas detectadas e denunciadas em 148 países em 2018. Mas, segundo as Nações Unidas, o número real pode ser muito maior pela natureza oculta desse tipo de crime. Migrantes e pessoas sem emprego estão entre os mais vulneráveis. A proporção de crianças traficadas também aumentou. O tráfico humano desrespeita diretamente os direitos humanos e consiste no ato de comercializar, escravizar, explorar e privar vidas. Nos últimos anos, o Brasil enrijeceu a punição com uma legislação específica e aumentou a vigilância e o combate com um canal direto para denúncias. Vamos saber mais sobre o tráfico de pessoas no Preservar a Lei, que começa agora. O tráfico de pessoas é um crime e uma grave violação de direitos humanos. É invisível, clandestino, coloca em risco a vida, fere a liberdade e a dignidade das vítimas. No Brasil, o tráfico humano com a finalidade de exploração sexual é o mais frequente, mas existem diversas modalidades desse tipo de crime. Entre elas estão o tráfico para fins de servidão doméstica, para adoção ilegal, trabalho análogo a de escravo e até mesmo para doação involuntária de órgãos para transplante. Em 2016, ao atualizar a legislação, o Brasil celebrou avanço no combate ao tráfico interno e internacional de pessoas. A Lei número 13.344 ampliou o enfrentamento ao crime, trabalhando em 3 eixos: prevenção, proteção à vítima e repressão. A pena prevista é de 4 a 8 anos de prisão, mais pagamento de multa. A punição é aumentada caso o crime seja cometido por funcionário público ou contra crianças, adolescentes e idosos. A penalidade também pode ser agravada quando a vítima é traficada para o exterior. Até a edição desta lei, o Código Penal só tipificava o crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Em geral, as vítimas do tráfico de pessoas são mulheres, homens, crianças e adolescentes em alguma situação de vulnerabilidade social, econômica ou cultural. Se você conhece ou desconfia de alguém, denuncie o crime. O Disque 100 e o Ligue 180 são serviços gratuitos para denúncias de violações de direitos humanos. Funcionam 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A sua identidade e a da vítima serão preservadas. É direitos humanos, é proteção. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Nívio Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC, e com a conselheira do CNJ, Tânia Rexigel, coordenadora do Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração, ao trabalho análogo a escravo e ao tráfico de pessoas. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. E eu já começo a pergunta com a doutora Tânia. Antes da lei de 2016, o tráfico de pessoas era tipificado apenas aí para fins de exploração sexual. Como que é hoje, doutora? Sim, o Código Penal, em sua antiga redação, preconizava apenas a modalidade do tráfico de pessoas para exploração sexual. Após a Lei 1344 de 2016, incluiu as modalidades do tráfico para fins de exploração ao trabalho escravo, remoção de órgãos, adoção ilegal, sendo considerado um marco regulatório do crime do tráfico de pessoas. Nívio, por que é tão difícil detectar aí o tráfico de pessoas e até uma previsão da ONU, como a gente abriu aqui, falando sobre um número ainda maior, né, de vítimas, né, desse tipo de crime? Bom, em primeiro lugar, é um crime muito subnotificado. As autoridades têm pouco conhecimento desse crime. É uma legislação nova, inclusive a própria Convenção de Palermo e o protocolo para o enfrentamento ao tráfico de pessoas são muito recentes, o que requer um esforço enorme, tanto das autoridades como da sociedade, para identificar esses casos, produzir provas e também fazer investigações que resultem em bons casos para o judiciário processar. Um dos grandes obstáculos aí nessa questão é justamente a dificuldade em identificar as quadrilhas, que são muito invisíveis,
não existem muitos dados disponíveis sobre o fenômeno e ainda é uma legislação muito recente. E para orientar e incentivar a denúncia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em 2020 uma ação inédita com a distribuição de folhetos explicativos dentro dos passaportes emitidos pela Polícia Federal. A distribuição aconteceu em alguns estados e no Distrito Federal. Veja a campanha. O tráfico de pessoas é um crime cruel. Ele se alimenta de vítimas vulneráveis em busca de uma vida melhor para si e para seus familiares. Tudo começa com uma proposta sedutora, boa demais para ser de verdade, mas que com o uso da força e coerção e do abuso de poder, leva à exploração sexual, ao trabalho escravo, casamento forçado e até à remoção de órgãos. 70% das vítimas globais são do sexo feminino. É preciso ficar atento aos sinais. Desconfie de propostas de emprego fácil e lucrativo, principalmente se for no exterior. Antes de aceitar o emprego, pesquise sobre o contratante. Compartilhe com a família o endereço, telefone e localização da cidade onde estiver viajando. Nunca entregue seu passaporte a estranhos. No Brasil, temos a Lei de Tráfico de Pessoas, que foca na prevenção e na repressão ao crime, além de promover uma política completa de assistência às vítimas. É preciso denunciar. Em caso de desconfiança, disque 100 ou ligue 180. A denúncia é gratuita e anônima. Doutora Tânia, é difícil provar que alguém seja traficante de pessoas? Como é que funciona? É muito difícil. Infelizmente, é muito difícil. Essas quadrilhas são especializadas e elas muito dificilmente deixam rastros. Então, essa é a grande dificuldade que temos de identificar. Mas é sempre importante ressaltar que em algum momento, desconfiando da ocorrência do tráfico de pessoas, é um dever humanitário procurar as autoridades competentes e fazer a denúncia, que a partir dela, então, é acionado todos os órgãos de proteção do sistema para produzir as garantias e que possamos, assim, auxiliar essas vítimas com a remoção urgente desta vítima do local onde ela está em cárceres muitas vezes. Quem denuncia acaba tendo o respaldo da justiça? A denúncia é fundamental. Sem a denúncia, nós não conseguimos apurar. É muito importante que as pessoas tenham consciência disso. O Disque 100 é anônimo, o Disque 180, todos podem fazer a denúncia. Ela vai ter todo o respaldo que ela precisar. E aquela vítima vai ser amparada pelos órgãos competentes do nosso país. Nívio, quais as principais barreiras aí no combate ao tráfico de pessoas? Bom, falando do ponto de vista dos organismos internacionais e se tratando de um crime transnacional, um dos grandes problemas aí a ser enfrentado, não o único, é justamente a cooperação internacional, a troca de informação entre países e dentro de um mesmo país a troca de informações entre as instituições que atuam sobre o problema, né? Muitas vezes a polícia envolvida, a procuradoria, ao judiciário, mas também há o serviço de saúde, o serviço de proteção ao migrante. Então, um dos grandes desafios aí para se melhorar a resposta ao tráfico de pessoas é justamente melhorar essa comunicação entre países e também a comunicação entre instituições. Se de um lado eles são organizados, traficantes e quadrilhas, etc., por outro lado também o combate precisa ser organizado. Como é que funciona isso e em nível internacional, entre países? No cenário internacional é justamente a Convenção de Palermo, a Convenção contra o Crime Organizado Transnacional. O protocolo de Palermo ele dispõe sobre 3 elementos centrais aí nessa resposta, né? Em primeiro lugar, a prevenção é um aspecto muito importante. Por exemplo, vocês acabaram de citar a campanha de informação no passaporte. Isso tem um poder muito grande, né, junto ao grande público. Podemos citar o exemplo também da novela que teve como foco o tráfico de pessoas. E, num segundo lugar, a persecução penal, que, como eu mencionei aqui, ela
ela requer a harmonização da legislação dos países à convenção e também o fortalecimento de capacidades dos órgãos de segurança e justiça de fazerem a repressão ao crime e de fazerem a persecução penal. E num terceiro momento, que é outro elemento importante do protocolo, que é a proteção às vítimas, que são o elemento central de atuação aí nessa resposta ao tráfico de pessoas. Doutora Tânia, como é que é o trabalho do CNJ em relação ao tráfico de pessoas, ao tráfico humano? Como é que funciona esse trabalho e se é feito em conjunto com outras entidades? O Conselho Nacional de Justiça, através do FONTET, que é o fórum que trata justamente das questões do tráfico de pessoas e trabalho escravo, vem fazendo um trabalho conjunto com o Ministério da Justiça, com o próprio NODC, com todos os órgãos, o Ministério Público do Trabalho, com todos os órgãos que tratam sobre essa questão. O Conselho Nacional de Justiça, neste ano, conseguiu instituir, implementar no seu processo eletrônico uma forma de termos um controle de quantas ações e poder monitorarmos onde há a maior incidência do tráfico de pessoas. Através do processo eletrônico, um determinado código, nós vamos conseguir, então, agora saber exatamente aonde está ocorrendo esse maior número de tráfico de pessoas, em qual local do país nós temos a maior fragilidade para poder, com a cooperação de todas as entidades, atuarmos nesses locais. E o Preservar é Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. O Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje é o tráfico de pessoas. Exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal, entre outros. É um problema que atinge todos os países do mundo e movimenta bilhões de dólares por ano. Segundo a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, estima-se que anualmente seja algo em torno de 32 bilhões de dólares. Veja uma das campanhas das Nações Unidas com participação da cantora Ivete Sangalo. Somos livres, todos contra o tráfico de pessoas, é uma iniciativa da ONU e também do Ministério Público do Trabalho. Vamos ver. Invisibilidade, exclusão, vulnerabilidade socioeconômica. Todos os anos, no mundo inteiro, aliciadores se aproveitam dessas fragilidades para traficar pessoas. Se alguém oferecer viagens e trabalho em outra cidade ou até outro país e disser que você pode pagar quando chegar lá, se alguém oferecer casa e acolhida e depois obrigar você a trabalhar para pagar por isso, se alguém ficar com o dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, desconfie. Combater esse tipo de tráfico não é simples, exige a participação da sociedade como um todo. Empoderar as pessoas por meio do trabalho digno é uma das formas mais efetivas de rompimento do ciclo de vulnerabilidade e enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é um mercado que movimenta 2.400.000 pessoas e 32 bilhões de dólares ao ano. Para denunciar, Disque 100 180, baixe o aplicativo MPT Pardal ou acesse o site do Ministério Público do Trabalho. Vamos juntos nessa luta. Doutora Tânia, uma proposta aí de emprego com muitas vantagens, viagens ao exterior, já é a senha para a gente saber que algo está errado? Sim, o importante sempre é a prevenção, né? É a melhor iniciativa. É sempre recomendado que antes de aceitar qualquer proposta de emprego, que se proceda a uma leitura atenta de um eventual contrato, que se busque informações junto a advogados sobre a empresa contratante, sobre esta pessoa que está fazendo esse tipo de proposta, que se procure sempre um auxílio na área jurídica especializadas. Principalmente na época que estamos vivendo, nos dias de hoje, qualquer proposta que se desconfie que é muito vantajosa, deve sempre procurar um auxílio. Como foi dito anteriormente, emprego para levar para o exterior, para pagar depois, muito cuidado, muita cautela.
É preciso sempre um respaldo, se informe. É possível que possamos já ter algum cadastro sobre essas eventuais propostas. Então, é importante que a população fique sempre alerta e atenta. E as campanhas também ajudam, né? Uma celebridade como Ivete Sangalo aí, nessa campanha, acabou alertando ainda mais. De que forma isso tem representatividade e conscientiza as pessoas, doutora? É muito importante, né? A adesão dos artistas, aquelas pessoas que têm um respaldo perante a comunidade, principalmente hoje em dia nas redes sociais, esse tipo de auxílio é muito bem-vindo. A cantora Ivete Sangalo faz um trabalho fantástico com relação a isso. A campanha do Coração Azul é a forma, né, de todos saberem que o tráfico, aquele coração, as pessoas traficadas com exploração de órgãos, enfim, é muito importante. A participação dos artistas vem a informar, né? Às vezes as pessoas têm muito acesso às redes sociais dos artistas e esta é muito importante. A cantora Ivete Sangalo, inclusive, fez gratuitamente uma foto que está no site também do CNJ e nós divulgamos em todas as redes sociais falando justamente sobre o tráfico de pessoas. Nível, isso acaba tendo aí uma repercussão boa, né? Como é que a ONU acabou tendo essa repercussão dessa campanha, tendo a Ivete Sangalo como, digamos assim, uma embaixadora, né? Mostrando aí as fragilidades desse tipo de crime, acaba ajudando nas denúncias? É importantíssimo, né? A cantora Ivete Sangalo, muito generosamente aceitou ser a nossa embaixadora da boa vontade no Brasil, justamente chamando atenção para a questão do tráfico de pessoas, que, como eu disse antes, é pouco conhecida da opinião pública, né? O tráfico de pessoas passa a ser um assunto, vamos dizer, popular a partir da novela, né? E eu acho que a Ivete, ela traz muita credibilidade, é uma pessoa de muito respeito, é uma pessoa de ótima comunicação, que falou em alguns eventos, inclusive no Domingão do Faustão, numa das ações de comunicação que nós promovemos, e isso é importantíssimo, porque ela conversa com o público e com as pessoas que estão na resposta ao tráfico de pessoas, seja nos organismos internacionais, nas instituições de segurança e justiça, tem pouca capacidade de fazer chegar à ponta. Então, a Ivete foi essencial nesse momento para tornar a questão mais visível e mais conhecida da grande opinião pública. Nível, continuando ainda com você, por que o tráfico de pessoas acontece principalmente aí nos países onde há maior exclusão social? Pela questão da vulnerabilidade, né, que é um ponto fundamental também do protocolo de Palermo, né? E muitas vezes é um crime que ocorre devido a situações de vulnerabilidade vivenciada pelas pessoas. Muitas vezes vulnerabilidade econômica, inclusive segundo o relatório Situacional Brasil, que o NADC lançou dia 30 do mês passado, o desemprego é um dos principais fatores de risco para migrantes e refugiados venezuelanos, assim como a falta de acesso à moradia, alimentação, à informação e a serviços de assistência social, educação e saúde. Então, é um crime que acaba vitimando muitas pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade, né? E acabam sendo presa fácil para as organizações criminosas que operam esse tipo de crime. O tráfico de crianças acaba aí sendo feito de um país para o outro. Como é que funciona esse trabalho conjunto entre países para detectar esse movimento, doutora? O crime do tráfico de pessoas transnacional apresenta uma maior complexidade na apuração, no seu processamento, já que envolvem múltiplas jurisdições e é sempre mais difícil. Mas as instituições de equipes conjuntas de investigações é muito importante, é relevante nos lugares onde as fronteiras são compartilhadas.
trazendo benefícios para as autoridades dos países participantes. Cito que em outubro de 2020, o Ministério Público Federal do Brasil e o Ministério Público do Paraguai assinaram um acordo para a implementação de uma equipe conjunta com o objetivo de investigar crimes de tráfico de pessoas em ambos os países. É sempre importante utilizar os acordos e instrumentos internacionais contra o crime organizado, para que a gente possa, em conjunto, acabar com esse crime que ultrapassa as fronteiras dos nossos países. Nívio, a internet permite aí que os traficantes transmitam ao vivo, direto para os consumidores. Existe alguma forma de rastrear esses sites? Naturalmente, com a evolução dos meios de comunicação, as novas mídias sociais e todo esse fenômeno que o mundo inteiro vem vivendo, né, de encolhimento de distâncias de tempo e espaço, naturalmente isso chega no crime. Eu acho que não apenas no crime de tráfico de pessoas, nós já temos observado, por exemplo, em outras modalidades criminais, como tráfico de drogas, a darknet e ofertas de serviços criminosos, né, por meio dessas redes. Isso, por certo, atinge o tráfico de pessoas. É necessário agir rápido, porque são mudanças muito recentes e um cenário em constante mutação. E uma das coisas, dando um exemplo bem prático, que nós fizemos em 2018, nós promovemos uma hackathon, que é uma competição de hackers, dessa garotada que faz aplicativos e inventa soluções tecnológicas, e um dos desafios desse hackathon foi justamente uma ferramenta digital para ajudar no enfrentamento do tráfico de pessoas. É uma coisa que dificilmente pessoas que estão no Estado ou que estão envolvidas na resposta teriam capacidade de resolver, e com o Hackathon nós conseguimos envolver de uma maneira muito positiva jovens que têm, vamos dizer, uma predileção pelo mundo digital, pelos computadores, etc., na busca de uma solução. Então, eu acho que, em especial na questão da internet, é lógico que temos as questões de investigação, de técnicas de investigação, como se faz isso, etc., mas aproveitar um pouco esse potencial que a sociedade oferece e trazer essas pessoas para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu acho que é o caminho mais promissor. Doutora Tânia, a gente viu aí pelos números que houve um aumento em relação às crianças traficadas, houve uma mudança de perfil. Queria saber qual é o tipo de atuação do CNJ em relação a esse tipo de perfil. Essa mudança do perfil é algo que nós estamos avaliando e monitorando. Diante disso, o Conselho Nacional de Justiça, como eu disse, nos processos vamos atuar de forma mais célere, que a gente possa sempre pensar de que se uma criança ela for traficada com 8 anos de idade, e se esse processo de busca de trazê-la de volta demorar 10 anos, ela voltaria com 18 anos. Ela não seria mais uma criança. Seria duplamente terrível o que aconteceu com ela, né? Ela teria ficado mais parte, talvez, num país estranho, traficada. Então, o CNJ, com base nesses dados, tem solicitado prioridade no andamento desses processos. Todos os processos que envolvem todos os tráficos humanos têm prioridade, e nós estamos sempre monitorando isso através do Conselho Nacional de Justiça. Ok. Nívio, só para a gente encerrar, essa mudança de perfil chamou a atenção do escritório da ONU? Tem uma atenção especial para algum tipo de perfil, no caso as crianças, como foi citado? Como é que vocês avaliam? Bom, lógico, nós sempre estamos atrás de tentar entender as novas tendências, as novas dinâmicas do tráfico de pessoas, mas sempre com muito cuidado também para não estigmatizar.
de alguns públicos específicos, e nesse sentido o NADC investe muito esforço nessa área, porque não só a nossa sede em Viena produz as pesquisas sobre tráfico de pessoas, tentando entender padrões globais, mas também os escritórios de campo, como o próprio escritório do Brasil, investe na produção de evidências sobre o crime, porque eu acho que a questão central aí é focar as atuações para o enfrentamento ao tráfico de pessoas em evidência. E isso passa por pesquisa. Né? Nós sabemos que, por exemplo, os casos que chegam ao conhecimento do Estado brasileiro são muito poucos em comparação aos que existem, né? A magnitude do fenômeno. Isso também é uma realidade para vários outros países. Eu acho que na América Latina, por exemplo, não há nenhum país que vamos dizer, esteja enfrentando, do ponto de vista da persecução, de maneira mais efetiva, né, o problema. Mas isso é um esforço contínuo, né? Eu acho que a lei de 2016 foi importantíssima. Ela dá um passo a mais, né? Em vários passos que foram dados ali atrás, mesmo antes do protocolo de Palermo. E como NADC, nós vemos esse caminho como um longo caminho a percorrer, mas sempre baseado em evidências. Bom, o programa chegou no fim. Agradeço a participação de vocês. E é isso, Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!